A situação da Venezuela está preocupante. A gente vê a estigmatização, quase uma esquizofrenia por parte dos setores midiáticos para situar aquele país de Chávez e de Maduro como o próximo da vez, ou seja, o próximo do golpe. Agora, só que está havendo uma resistência muito grande, não só do regime, mas sobretudo da população. Nós temos notícias fresquinhas da Venezuela, porque o jornalista Beto Almeida acaba de chegar de Caracas, onde passou alguns dias, inclusive participando de reuniões com o presidente Nicolás Maduro. Beto, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, Beto. Então, Beto, o que é que você vê hoje, por exemplo, aliás ontem, e seguidamente eu tenho visto notícias da Venezuela, na Globo, na CBN, dizendo que os índios da Venezuela estão invadindo Manaus e lá estão aumentando a mendicância. E tem sido dado muito espaço para esse tipo de notícia, quando a gente sabe que isso é muito de propaganda, porque esse tipo de migração sempre houve ali nas fronteiras, e agora, claro, agravado com a crise econômica. Sim. Como é que você chega lá da Venezuela, você não correu, assim, risco de vida? Não, em absoluto. A violência que é mostrada de forma farta, abundante, nas telas da TV Globo aqui, é uma violência muito localizada. É um bairro rico de Caracas chamado Altamira, onde moram as famílias mais ricas, tipo Ipanema, os Jardins de São Paulo. E aí nesse bairro são feitas ações violentas, barricadas, botam fogo, destroem prédios públicos, escolas públicas, postos de saúde, instalações do metrô, né? E aquilo é superdimensionado, porque se você filma aquela manifestação, espalha com o poderio da mídia capitalista pelo mundo inteiro, vai parecer que a Venezuela é só aquilo. Mas a Venezuela, as fábricas estão funcionando, as escolas estão funcionando, as universidades estão funcionando. Há pouco tempo foi formada uma nova leva de médicos, né, venezuelanos pela Universidade Pública e Gratuita Simão Bolívar, né? O petróleo está sendo extraído, está sendo feita plantação de cereais. A Venezuela, que antes do Chávez importava até alface, vinha de avião de Miami, importava caixa de fósforo. Era como antes do Vargas aqui no Brasil. Importava caixa de fósforo, alface, e era o país que mais consumia champanhe, caviar e perfume. Hoje a Venezuela já é responsável pela produção de 30% do arroz, 40% do leite, já é tudo produção local. Agora, se você sitia esse país, faz um boicote, qual é o boicote? A guerra econômica significa que as empresas que têm os grandes produtos, que produzem, por exemplo, a farinha de maíz, que produzem... Farinha de milho. Produzem tipo o azeite, o óleo comestível. Se isso é produzido, mas é escondido, estocado, e vai para um mercado ilegal, onde o preço a farinha de milho, por exemplo, subiu 3 mil vezes o preço. 3 mil vezes. 3.000% o preço. Que é o produto mais consumido lá pela arepa. Tem um pão de queijo, né? Espécie de um pão de queijo que eles comem lá. Então, quer dizer, existe o produto, mas está escondido. Para quê? Para provocar mal-estar político, para tirar finalidade política, para desestabilizar o governo.
Esses grandes grupos poderosos são todos contra o Maduro, porque é uma classe muito rica que antes se beneficiou privilegiadamente da renda petroleira, antes do Chávez, e que perdeu essa mamata. O Chávez acabou com essa farra e hoje eles estão inconformados com a elevação do nível de vida da população, né, que aumentou o seu poder de consumo, tem escolas, entram na universidade, pode ter acesso aos médicos, tem 30 mil médicos cubanos. Né? Hoje o povo da Venezuela, que antes não conhecia serviço médico, tem médico. Então, quer dizer, há uma guerra para desestabilizar esse governo, para destruir, e usam da violência nesses bairros. Agora, no conjunto da população, não corri nenhum risco de vida, porque a vida segue. E há uma tentativa de Maduro em convocar a paz e a Constituinte para alcançar a paz, no que é apoiado, inclusive, pelo Papa Francisco, que mandou um representante seu para promover o diálogo. Beto, o Maduro tomou duas atitudes muito corajosas, que foi, primeiro, a de sair da OEA, Organização dos Estados Americanos, onde o país estava sendo massacrado por esses novos regimes que surgiram com os golpes, né? O golpe parlamentar aqui no Brasil, com o Temer, o golpe eleitoral na Argentina, surgido com o Macri, né? Isso praticamente fechou o cerco contra a Venezuela. Eles tentaram fazer aquela confusão no Mercosul, expulsaram a Venezuela, mas também não produziu efeito. E o Maduro depois teve a audácia de convocar uma Assembleia Geral Constituinte. A gente sabe que os referendos, toda vez que o público, que os setores populares são convocados a se pronunciar, eles, claro que vão se pronunciar a favor, não das elites, mas a favor, né, das medidas ou dos governos populares. No caso, a Venezuela, que a Venezuela acabou com o analfabetismo, ela deu melhores salários, melhores aposentadorias, melhorou a situação da classe média, apesar da classe média ser um setor muito sensibilizado por essas propagandas, por essas baterias midiáticas. E agora o Maduro enfrenta isso com a Constituinte, né? Sim. Convocar a Constituinte para, inclusive, enquadrar esses setores mais irresponsáveis que estão querendo transformar a Venezuela numa nova Líbia ou numa nova Síria. A gente visualiza, né, o presidente Maduro ser ali assassinado, até esquartejado, como aconteceu com o presidente Muammar Gaddafi na Líbia. Eu te pergunto, Altamira é um bairro que está ali meio impenetrável, né? Ali e é um bairro constantemente insurreto. Eu te pergunto, esse bairro, essa Altamira, poderia se transformar numa espécie de Benghazi lá na Líbia? Olha, Maduro tem tomado atitudes muito corajosas, como você disse, né? Nos últimos dias, além de sair da OEA, que se transformou num que é um fato inédito também, instrumento. É um fato inédito. Nunca um país tinha sido se retirado por conta própria da OEA. Eles expulsaram Cuba, né? Sim, expulsaram Cuba em 61, mas a Venezuela resolveu se retirar. Porque ela está sendo desrespeitada na sua soberania. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, é um homem totalmente vinculado e obediente às ordens de Washington. Sempre foi. E está buscando um pretexto para criar uma situação. Esse Almagro, me diga uma coisa, ele era chanceler do Mujica, não era? Espera-se era um pronunciamento do Mujica, né? Porque o Mujica é solidário com o Maduro, o Mujica é solidário com a Venezuela. Agora, por que ele não se pronuncia desautorizando as atitudes provocativas do Almagro, que é hoje um homem de Washington? Pois é, mas ele é da Frente Ampla. A Frente Ampla lá do Uruguai, né? O nome não é esse? A Frente Ampla lá aquele partido? A Frente Ampla, pois que tem a presidência. Que tem a presidência da República. E como é que se explica o fato de este Almagro ser ele tem mandato, uma espécie de carrasco da Venezuela? Ele tem mandato, e isso não tem o apoio do governo uruguaio.
Mas acontece que deveria ser dado, a meu juízo, um passo além e desautorizar o Almagro, porque ele está, desrespeitamos toda a autodeterminação, o direito de autodeterminação da Venezuela. Então, as atitudes corajosas são sair da OEA, porque aquilo lá se transformou num âmbito de provocação, querem usar o pretexto para decretar uma crise humanitária que justifique algum tipo de intervenção na Venezuela, como fizeram na Líbia. Lá, supostamente, seria uma crise humanitária, houve uma intervenção humanitária que provocou uma carnificina na Líbia, na Síria igual, quando nós sabemos como se manipulam os fatos para justificar isso. Mas o Maduro tomou outras medidas corajosas. Ele tomou a medida de, por exemplo, pedir ou determinar à Guarda Nacional Bolivariana que não use armas letais ao fazer policiamento ostensivo. Isso é uma coisa inédita, né? Porque se houvesse aquele tipo de violência, como nós estamos vendo aqui, que são praticados atos financiados de fora, porque há comprovação de que são militantes que são patrocinados pela Fundação Ford, Fundação Rockefeller, a Fundação dos Irmãos Koch, né? A NED é o Instituto do Departamento de Estado norte-americano que apoia a oposição, inclusive destinou mais recursos financeiros para desestabilizar. Então, o Maduro está enfrentando uma situação e está evitando fazer o que seria uma repressão ali está protegendo a população, está protegendo os bens públicos, mas porque o direito de manifestação, como ele reitera constantemente, é legítimo. Você pode fazer passeata, assembleia, caminhada, pode fazer concentração, não há problema, desde que isso não signifique incendiar prédios públicos e matar, inclusive, os seus próprios militantes. Porque há provocadores infiltrados nas manifestações da oposição que atiram nos manifestantes da oposição ou transeuntes que, por acaso, tiveram o azar de passar ali por acaso. E foram alvejados, alguns foram mortos, com a culpa sendo atribuída, sem nenhuma comprovação, à Guarda Nacional Bolivariana, que hoje está desarmada. Então, anteontem, por exemplo, houve um guarda, né, da Guarda Nacional Bolivariana que foi atingido por um tiro, está entre a vida e a morte. Quer dizer, um tiro? Um tiro na cabeça, né, está entre a vida e a morte. Numa manifestação que ele foi proteger os prédios públicos, hospitais, houve um incêndio a um hospital público por parte de manifestantes da direita. Então, e esses manifestantes... aquele manifestante, aquele hospital que levava o nome do Hugo Chávez, né? Parece que era Centro Clínico para Crianças, não era? Tinham 52 crianças. Miranda, Hospital Miranda. E o Maduro, o que ele propõe? Propõe que a oposição sente-se à mesa de negociação para encontrar a paz. O governo venezuelano quer a paz, o governo bolivariano quer a paz. Ele se recusa e chama o Maduro de ditador. E o Maduro... Nossa, que ditador sou eu que convoco uma eleição com voto popular? E, detalhe, Leite, você que conhece muito bem a história do trabalhismo no Brasil, a constituinte convocada pelo Maduro é uma constituinte popular, sem estar controlada pela burocracia partidária, é uma constituinte tal como aquela que Getúlio Vargas convocou em 1934, que tinha uma cota de operários que eram eleitos deputados constituintes. Lá haverá representação de operários, de camponeses, de jovens, de pessoas com necessidades especiais, de mulheres, para que não fique sob o controle dessa burocracia partidária, que, aliás, todos os partidos de oposição estão contra participar na Constituinte. Beto, nós vamos encerrar esse primeiro bloco do Café na Política, aqui na TV Cidade Livre de Brasília e nos meus canais do YouTube e outras redes sociais. E vamos retomar o segundo bloco já falando sobre a Constituinte. Qual é realmente a configuração dessa Constituinte e o que ela pretende? Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina,
Suas taxas de crescimento com inclusão social, que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chaves, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política. Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Segundo bloco do cafénapolitica.com.br, edição semanal. Estamos entrevistando o jornalista Beto Almeida, que acaba de regressar da Venezuela, onde ficou alguns dias tomando contato da situação. Beto, você, claro que tem a visão, né, local do problema, o que é difícil, né? Porque hoje muita gente tem medo de ir para a Venezuela, eu sou um deles, né? Porque tanta coisa, a gente vê tantas cenas violentas, eu posso ser atingido, né, por um balaço desse aí, não tem nada a ver com o problema. Se você passar por Altamira, é perigoso. Então, eu te pergunto, a Constituinte foi realmente um passo decisivo para o governo, porque o governo precisava tomar a iniciativa política, né? Do contrário, ele seria esmagado. Claro. Porque a oposição, ela não quer saber de diálogo, a oposição, ela quer saber do poder. Foi como aconteceu aqui no Brasil, né? Como aconteceu na Líbia, como está acontecendo na Síria. Só que eles estão pretendendo fazer da Venezuela uma nova Síria. Sim. Eles começam a matar 10, 20, até agora parece que deram 40, somou 42 o número, né, de assassinatos de um lado e de outro. Mas daqui a pouco isso vai se reproduzindo e chega a situação da Síria, que tem 6 mil mortos. Não, tem muito mais, né? Tem 100 mil mortos. Muito mais. Pois Síria tem muito mais. Então, e tem mais o seguinte, que uma guerra civil, aí você tem aquele problema, né, de desestruturar o país inteiro. Você, né, vai bombardear pontes, bombardear hospitais, bombardear o diabo. Então, essa Constituinte, no que ela poderá evitar, digamos assim, essa catástrofe? A Constituinte, ela visa uma conciliação nacional. E uma conciliação nacional em base a um novo desenho da estrutura do Estado. Porque, por exemplo, as missões que foram criadas pelo presidente Chaves, missões de moradia, missões de educação, missões de saúde, missões bairro adentro, elas bairro adentro é do médico, né? Que entrega, dos médicos, dos serviços públicos, das vacinas, uma série de coisas dessa natureza. Mas essas missões, missão Simão Bolívar, missão moradia popular, por exemplo, a Venezuela acaba de entregar agora 1.500.000 moradias com equipamentos, ou seja, com móveis, geladeira, fogão, para a população, que vai pagar apenas 25 bolívares por mês. Ou seja, é um processo tipo Minha Casa Minha Vida, muito mais radical. Muito mais radical. Olha, com uma população que não tem 30 milhões de habitantes, você fazer 1,5 milhão de moradias e entregá-las equipadas, o efeito social disso é enorme. Então, quer dizer, o setor que está contestando não quer o diálogo porque eles querem que se vaja, né, todos fora, Maduro fora. Então, quer dizer, o Maduro foi eleito pelo voto popular, tem um mandato em curso, você não pode abandonar, né, os eleitores lhe deram um mandato.
Então a Constituinte ela vem fazer um redesenho, vem convocar os diferentes setores da oposição, que é desunida, e ela tenta, inclusive, tem os setores que apoiam as ações violentas, os incêndios, as barricadas, né? Nem todos os mortos, não há feridos que são policiais, que morreram, foram atacados, mas não há, digamos assim, não são mortos feitos pela Guarda Bolivariana. Alguns são das próprias filas oposicionistas, mas atingidos comprovadamente por pessoas que já foram investigadas, comprovado com filmes que são das próprias filas oposicionistas. A gente conhece essa história dos falsos positivos, é importante, claro, sabe, Beto? Porque nós tivemos, olha, a Praça Maidan na Ucrânia, né, que é um exemplo do autoatentado bem acabado, né, que ali a manifestação foi atingida dos dois lados, como se fosse um botando a culpa no outro. A finalidade era derrubar o governo, conseguiram, né? No caso da Líbia, por exemplo, haviam manifestações pacíficas que o presidente Bashar permitia, evidentemente, porque é um direito democrático. Mas essas manifestações foram atingidas por tiros praticados pelos próprios manifestantes de direita para jogar a culpa no Bashar, né? É o que está acontecendo na Venezuela. Existe aquele jornalista Thierry Mencin, da Rede Voltaire, deu inclusive um rótulo interessante, tenta fabricar uma primavera latina. Tenta-se fabricar uma primavera latina. Com a Constituinte, você tenta redesenhar os poderes do Estado para que as missões sejam constitucionalizadas e se transformem em estruturas do Estado. Elas são permanentes, elas devem ser permanentes, mas isso tem que ter o voto popular. Para que elas não sofram o que sofreu o CIEPS do Brizola lá no Rio de Janeiro. Por exemplo, bem lembrado, bem lembrado. Porque se elas não são... Os CIEPs foram destruídos no Rio de Janeiro. É preciso ser 507 CIEPs, eles passaram aí a motoniveladora praticamente. Inclusive os livros no Rio de Janeiro foram queimados por ordem de Marcelo Alencar e Moreira Franco. Queimaram os livros das bibliotecas dos CIEPs. Isso é crime organizado. Moreira Franco deve responder por isso. Queimaram os livros dos CIEPs no Rio de Janeiro, por ordem de Marcelo Alencar. Destruíram aquele projeto. Então, para que esses projetos não sejam destruídos na Venezuela, você deve consolidá-los de forma constitucional. De que forma? Através de um decreto do Maduro? Não, através do voto popular. Essa é a diferença. Agora, Beto, lá essas missões, né, principalmente essa bairro adentro, elas são muito mais amplas do que o próprio CIEPS, né, porque elas constituíram o chamado médico-família, né? A Venezuela, cuja população, 80%, nunca tinha visto um médico na vida, né? Nunca. Começou a ter médico perto da sua casa. Morando nos bairros. Pois é, os médicos morando nos bairros. E isso, quer dizer, é um projeto que está arriscado, porque quando a direita chega ao poder, ela realmente remove isso tudo. Ela acaba com tudo. Aliás, uma das coisas que tem sido mais incendiadas lá são os postos de saúde. Os postos de saúde. Porque a direita, a oposição, sabe quanto aquilo é reconhecido pela população mais pobre, que é a ampla maioria da Venezuela, né? Então, veja bem... Não é só a população pobre, a classe média também apoia, né, de alguma maneira. Boa parte. Por quê? Porque isso daí vai evitar criar problemas para a classe média, né? Que essas populações famintas invadam os bairros ricos, inclusive. Agora, né? Se tenta jogar a classe média contra o Maduro, de que forma? Você provoca uma fila do supermercado para comprar 1 quilo de farinha, 1 quilo de café, mas aquilo tem estocado, só que está escondido. Agora, como o governo fará para ampliar o controle, e é isso que deve ser discutido pela Constituinte, controle do Estado sobre a produção de farinha, de café, para que a população não seja vítima de um desabastecimento artificialmente provocado, é uma discussão que a Constituinte vai resolver. Agora, outra coisa, aumentou-se o salário mínimo e criou-se um bônus da guerra econômica. Sabe por quê? As famílias mais pobres,
Porque a classe média ainda pode comprar, ainda que um preço absurdo, elevado, no mercado ilegal, pode comprar o arroz, o óleo, o feijão, a farinha, o leite. Mas os mais pobres, eles têm dificuldade. Então o Maduro criou os CLAPs, Conselhos Locais de Abastecimento Popular, que leva esses produtos a preços tabelados até as zonas mais humildes de toda a Venezuela. Ele está se espalhando por toda a Venezuela para garantir o abastecimento. E mais do que isso, é preciso não apenas levar e aumentar a produção via comum, a produção de sapato, de hortaliça. Eu vi lá, por exemplo, Leite, pessoas que estão varrendo as ruas de Caracas, que o Chávez mesmo era muito insatisfeito, achava muito sujo o centro de Caracas. Agora cooperativas de trabalhadores varrem as ruas de Caracas, plantam agricultura urbana, hortaliças, frutas, flores para o atendimento da necessidade da população por cooperativas de trabalho. Isso é muito interessante, porque a vida segue na Venezuela. Aqui se tenta dar uma impressão de que a Venezuela está engolfada no caos. Não é só aqui não, Beto, não é só aqui não. É na Europa, é nos Estados Unidos. Também. Porque você sabe... A própria BBC manipula de forma antidemocrática a situação da Venezuela. A BBC que está fazendo agora 90 anos, se eu não me engano, e falsifica. É uma TV respeitada por muita gente, mas ela também representa a linha editorial é sintonizada com os objetivos imperialistas do governo da Inglaterra e sintonizada com os interesses norte-americanos. Agora, se a Venezuela não tivesse a riqueza que tem no petróleo, não haveria esse tanto interesse. É a maior reserva de petróleo do mundo e agora descobriram, pode ser também a maior reserva de ouro e a quarta maior reserva de gás. Uma das propostas que alguns economistas, jornalistas econômicos brasileiros estão fazendo ao governo da Venezuela é que você use a gasolina, que tem mercado garantido internacionalmente, pode atrair divisas, e em vez de subsidiar a gasolina internamente, você venda no mercado externo e faça a conversão dos carros gradativamente da Venezuela para o gás, que é desperdiçado. O Rio de Janeiro fez isso por um decreto do governador Garotinho. Todos os táxis do Rio de Janeiro são movidos a gás, por um decreto-lei. Isso poupa gasolina, permite a Venezuela vender esse produto, que é muito valorizado internacionalmente, e atrair divisas para o país. Agora, além disso, é preciso enfrentar a guerra econômica controlando a produção, controlando a importação de alimentos, que muitos dos alimentos que são importados pelos grupos empresariais, que recebem recursos do Estado para fazer importação, desviam esses alimentos para a fronteira da Colômbia, onde eles são vendidos a preços absurdos, num esquema ilegal e paralelo, mercado negro. A conspiração para tudo quanto é lado. Mas, Beto, o que me impressiona são as cenas, né? Claro que a gente também não tem sangue de barata, né? As cenas que são reproduzidas, isso a gente sabe que... É verdade. Não só manipuladas, como trocadas, né, por outras imagens que aconteceram na Ucrânia ou na Líbia, eles fazem uma confusão danada. Mas eu pergunto a você passou quantos dias na Venezuela? Passei agora? 3 dias. 3 dias na Venezuela. Você andava lá tranquilamente no centro da cidade? No centro da cidade, normalmente, sem problema. Os ônibus estão funcionando, o trânsito é aquele trânsito que você conhece. Aquela zoeira, né? Um trânsito difícil, porque tem uma super um numerário de carros imenso, a gasolina é muito barata na Venezuela, né? Então a cidade está funcionando, o metrô funcionando, o ônibus funcionando, tudo funcionando, o aeroporto, tudo funcionando. Agora, você me chamou a atenção, por que a oposição está jogando excrementos na guarda bolivariana? E por que o Maduro, veja bem, a oposição decidiu jogar excrementos na guarda e o Maduro... Né? Fezes humanas. Fezes humanas, Fezes humanas. E o Maduro decidiu desarmar a guarda bolivariana. Porque o objetivo disso é provocar a ira dos soldados para que eles, né, ninguém tem sangue de barata, como você disse, e eles saiam de si, mas aí eles estão desarmados por ordem do Maduro.
Então é apenas uma proteção, uma contenção, uma segurança ostensiva, certo? Que levou a essa situação muito lamentável, que um guarda foi ferido por um tiro dado por um manifestante. Então, se você infiltra franco-atiradores dentro das manifestações, e são a soldo dos Estados Unidos, na verdade, esses franco-atiradores, a oposição nem sabe disso, né? Que acontece? Porque às vezes você não vai contratar né? Alguns círculos saberão, né? Pois é. Porque, inclusive, os principais líderes da oposição, muitas vezes, andam ao lado de pessoas encapuçadas, tiram fotos. Quer dizer, então eles estão endossando todo o que esses manifestantes que praticam terrorismo. Porque, veja bem, qual é o sentido de destruir um posto de saúde? Uma escola primária? Qual é a lógica? Propaganda. Beto, nós temos 2 minutos só para você terminar esse quadro venezuelano. Eu espero que o Papa, com a sua mensagem de convocação ao diálogo na Venezuela, ele chegou inclusive a criticar a oposição, porque a oposição se negou. E o Maduro, que foi conversar com o Papa, foi recebido imediatamente pelo Papa Francisco. Mas a igreja venezuelana não atende o telefonema do Maduro, não atende o fax do Maduro, diz que está sem agenda para conversar numa coisa tão importante. E até o Papa mandou o representante. Mas eu conversei com padres. O Papa precisa ter cuidado, viu? Porque o Trump está tremendo lá nos Estados Unidos. A mídia está em cima do Trump. Mas eu conversei com o padre Molina, sabe? O padre Molina dava uma explicação fantástica. Como é que podem considerar ditador um homem que está convocando o voto da população para decidir o que o país vai fazer? Se o Maduro tivesse medo do povo, se fosse um ditador, porque normalmente o ditador tem medo do voto popular, ele não convocaria uma Assembleia Nacional Constituinte para trazer a paz, a conciliação, mas ao mesmo tempo ele tem que resolver o problema do abastecimento, porque ele é alvo de uma sabotagem, de uma guerra econômica e de uma guerra midiática, como nós estamos vendo aqui, né? Muito bem, Beto Almeida, muito obrigado por mais essa entrevista ao Muito Café obrigado. na Política, você se fazendo como correspondente nosso lá em Caracas. Perfeitamente, com Isso é muita um honra. grande privilégio para a gente do Com Café na muita Política, e para não falar da TV que você preside e que nos abriga lá, a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, somente DF.